Bem-vindos a mais um episódio do Tuti Delas. E como a gente já falou sobre as mudanças, esse momento de metamorfose, a gente quis trazer alguém que vai fazer parte desse projeto com a gente. Falando um pouco sobre criatividade, cores, uma pessoa que muda sempre a cara de Brasília todos os dias. E que muitas vezes a gente se depara e nem sabe, na verdade, que é dele tantos desenhos lindos. E nesse processo de construção de marca, de trazer a identidade de Brasília para o nosso bar, a gente chegou no Toys, nosso convidado de hoje, que é uma honra ter ele aqui com a gente, fazendo parte da nossa marca. E o que eu acho muito legal é que, o que tem a ver, né, a gente com Toys, assim, do nada, mas é porque tudo começa como um quadro em branco, um quadro que tem tudo para acontecer, tudo para virar uma realidade. E isso é a nossa fase inicial agora, com essa nova empresa. É uma tela em branco que está se desenhando e literalmente a gente está com Toys desenhando um pouco da nossa história. Sim. Mas para a gente começar o podcast, a gente tem que ter um drink. Então, vamos pegar o nosso drink aqui inicial para a gente começar a falar. Um brinde. Opa. Bem-vindo. Bem-vindo ao primeiro de muitos. Sim. E já apresentando, né, aproveitando a oportunidade, esse drink aqui é um drink autoral nosso. É um drink que, quando as pessoas provam pela primeira vez, é impressionante ver a satisfação e a surpresa que elas ficam, porque é um drink muito aromático e, ao mesmo tempo, muito brasileiro. Ele é o nosso Belle Jambu. Toys, a gente queria que você falasse um pouquinho, né, da sua obra, do que ela significa. Quanto mais a gente foi te conhecendo, mais a gente foi entendendo que fazia sentido, né? A escada, os sonhos, tudo. E você teve a oportunidade de conhecer alguns drinks. Então, eu queria que você contasse um pouquinho primeiro de você, né? Uhum. Da sua arte, que a gente está apaixonada e muito orgulhosa de poder levar ela com a gente. Fez muito sentido, mas estamos muito felizes. Primeiro, muito obrigada por fazer parte desse momento da nossa história. Vai estar com a gente sempre. Eu falei que o nosso bar ainda vai valer milhões. Que demais, gente. Estou muito feliz com essa oportunidade, com o convite, com o carinho de vocês. Foi muito legal receber esse convite e levar o meu trabalho para uma empresa que está começando, uma marca, né, que está começando, e de drinks. Era uma coisa, acho que talvez eu nunca tenha trabalhado com isso. Então é muito legal fazer essa troca. Eu estou muito feliz. A minha história com o desenho, com a arte, ela começa realmente lá no início, assim. Eu não me recordo, eu não me lembro a época que eu não brincava de desenhar. Então eu costumo dizer que o desenho, o gesto de desenhar, de querer criar, ele sempre esteve presente na minha vida. Desde criancinha eu estou brincando. Eu tenho um tio que é professor de artes da fundação, de escola pública, e ele sempre estava levando material, algumas revistinhas para mim. Então eu tive esse incentivo lá em casa. Minha família toda, ela sempre me incentivou muito a sonhar. Não tive aquele investimento financeiro, né? Até porque minha família não tinha. Mas eu costumo dizer que lá em casa nunca faltou amor e o apoio para seguir os sonhos, que eu acho que é o mais importante. E aí, é tanto que o meu primeiro desenho numa parede, com um pincel, numa escala um pouquinho maior, eu acho que eu tinha 9 anos de idade, e minha avó liberou uma parede de uma casa de praia que ela tinha, no Rio Grande do Norte, e aí ela deixou eu pintar. Foi a minha primeira experiência em ver um desenho meu grande, né? Para uma criança pintar uma parede, fazer um desenho na parede é algo marcante. E aí eu conheci o grafite, acho que com 12, 13 anos, também estudei minha vida toda em escola pública, sempre vai existir um grafiteiro numa escola pública. Então, eu já desenhava, já gostava ali de... Eu via muito grafite nas pistas de skate, eu jovem, né? Achava muito legal isso. Então, comecei a me enturmar com o pessoal e nunca mais parei. Então, hoje eu tô com 34 anos, fazendo 35, e comecei a pintar nas ruas da cidade, ali com uns 14 anos, já com a lata de spray. Então tem mais de 20 anos aí que eu pinto nas ruas, nunca parei. Esses mais de 20 anos que eu pinto, eu sempre estive pintando, não teve nenhuma fase assim, fiquei um ano sem pintar. Eu pintava sempre ali, dentro da minha realidade, e nunca parei. E a vida foi seguindo uns caminhos, né?
e a arte sempre esteve presente nela. Bacana. Agora sim, uma curiosidade. Porque você pinta muito rápido, né? Isso eu fico meio impressionada. Porque a gente estava com ele na sexta-feira e a gente comentou assim: nossa, Toy, você podia pintar um bar móvel pra gente. Porque um projeto que a gente quer é ter um bar mais fácil de ter acesso na casa, né? Volante, para ir para casa das pessoas de uma forma mais fácil. Porque a gente sempre teve uma cara muito assim, a gente faz bares grandes para casamento, festa de 15 anos, e não necessariamente, a gente faz muita festa pequena, assim, particular, e às vezes eu sentia falta de um formato mais pocket, né? Algo mais prático, mais fácil de viabilizar. E aí a gente falou com o Toys, nossa, você podia pintar um bar móvel, porque a gente já tem esse bar móvel, ele está pronto, e assim, ele podia ter sua cara. E isso foi sexta-feira, a gente conversou, né? E assim, realmente, o que aconteceu? Ele pintou esse barão até a noite. Levei um dia para pintar o bar, assim. É porque eu acho que como eu vim do grafite, né, pintar na rua, a lata de spray, ela proporciona uma velocidade maior, né, até de secagem, de praticidade, de cor. Então, o estilo do meu trabalho, ele foi se forjando, se criando ao redor de algumas ferramentas que proporcionam essa praticidade, né? Um artista que pinta a óleo, aí realmente o processo demora meses e meses. É claro que eu tenho alguns trabalhos que demoram bem mais, um mês, que eu vou fazendo um pouco mais minucioso, até mesmo acho que tem muito da questão da vibe mesmo, né? Você tá empolgado com algo, você pinta mais rápido, então você vai sentindo a obra. Então, eu sabia que ia dar para pintar relativamente tranquilo e ia ficar um resultado bom também. Não adianta você fazer rápido com pouca qualidade. Mas eu acho que a minha vivência em pintar nas ruas, ela te ensina muito a pintar rápido, saber o que vai funcionar ou não, né? Quando você vai pintar na rua, muitas vezes você tem que pintar em minutos, né? Você não sabe onde você vai pintar, é muito no improviso. Isso é muito legal e minha carreira foi se construindo ao redor dessa atmosfera. Uhum. E eu acho muito legal, porque tudo na sua obra tem, assim, na maioria das suas obras a gente encontra a escada, que tá até como seu pingente, e a palavra sonhos, né? Sim. E faz muito sentido, assim, seria legal você explicar o porquê da escada, o porquê dos sonhos, e eu acho que isso conectou a gente muito, né? Um momento que a gente está subindo, e enfim, eu vou deixar você explicar mais para não dar spoiler, mas depois a gente vai falar que... E traz muito coisas de Brasília, né? Sim, sim. A gente consegue ver os IPs, e vai virando uma marca muito característica que a gente começa a passar na rua e fala, é o Toys. Então, cara, eu tô muito orgulhosa. Mas fala um pouquinho aí das suas obras, um pouquinho da escada. Atualmente, assim, no meu ponto de vista, eu acho muito interessante, muito legal o artista ele construir uma identidade, né? Seja bonita ou feia, aí vai muito do julgamento das pessoas. Eu acho que isso não interessa, o belo, né? Essa discussão. Mas eu acho que o mais legal é o artista ele conseguir criar uma identidade, um trabalho que seja reconhecido, criar características próprias. Então eu sempre busquei muito ter uma identidade própria, né? Eu tenho várias referências, eu bebo de várias fontes de referência, mas eu sempre tento trazer os elementos, essa releitura de mundo através dos meus traços. E aí eu comecei a pintar muito criança, então eu não tinha uma maturidade tanto como pessoa como de conhecimento, assim, eu era criança, não estudava arte, não tinha esse contato de conceituar um trabalho, era muito ali naturalmente surgindo as coisas, aquele reflexo, aquele grito de uma criança querer gritar na cidade, levar a sua arte. E aí, ao longo desses 20 anos, eu fui amadurecendo muito. Tive a oportunidade de viajar, ir para 11 países, levar o meu trabalho. Isso é uma grande bagagem que eu trago para o meu trabalho. Estudei, fui fazer uma faculdade. Então, isso tudo se reflete na minha arte. E aí, eu comecei a entender que pintar na rua, criar um trabalho, é muito mais que tinta, né, na parede, desenhos. Tudo tem que ter significado, tudo tem que passar uma mensagem. Principalmente eu, que pinto na rua, eu gosto de comunicar com as pessoas e eu fiz publicidade, comunicação social. Eu adoro realmente comunicar, passar uma mensagem para as pessoas. E o grafite, a minha arte foi essa voz.
E aí, pintando na rua, eu sempre fui realmente muito sonhador, desde criança. Eu queria, sei lá, ser um jogador de basquete. Então, eu colocava minha energia naquilo. Sempre acreditei muito no futuro, assim, em realizar os meus sonhos de criança. Sempre fui muito dedicado nas minhas coisas. Então, eu quis pegar essa minha essência, levar para os meus trabalhos e talvez tocar nas pessoas, né, com esse mundo lúdico, esse mundo mágico, realmente de fazer as pessoas revisitarem os seus sonhos de criança, ainda mais pintar na cidade, né, muito concreto, muita sujeira, muito problema, muito caótico. Por que não trazer janelas de esperança, de cores, de magia, de sonhos para as pessoas? Então, e aí surgem vários ícones ao longo desse caminho, e esses ícones, eles têm total referência na minha carreira, nas minhas memórias, as casinhas que eu faço, me lembram muito as viagens que eu fazia para o Nordeste de carro, passava 3 dias dentro de um carro e eu achava aquilo super legal de ficar vendo as paisagens, as cidadezinhas. Então essas casinhas, elas me trazem esse conforto e ao mesmo tempo é um ícone que conversa com as pessoas, né? Todo mundo sonha em ter uma casa, todo mundo tem memórias boas de alguma casa ou almeja ter memórias boas. Então eu trago esses ícones que fazem parte do meu imaginário, da minha vivência e também fazem parte esses pensamentos chaves das pessoas. A própria escada, ela se reflete muito na nossa vida. A nossa vida é a escada, né? Olhar para o céu, olhar para cima. Sempre você tá apontando para cima, ter esperança, o sol, né? Eu também desenho muito o sol com o meu personagem. Exatamente por isso, para você subir os degraus da vida em busca de seus sonhos, né? E ao mesmo tempo essa escada tem os degraus tortos, e porque a vida é assim, o mais difícil, você cai, nada é retinho como você planeja, mas a gente precisa começar a enxergar o caminho é colorido. Tentar, porque se você já está num caminho difícil, é melhor você tentar encontrar... Não adianta nada, né? Você focar na negatividade. Exatamente. Então eu coloco a escada colorida com essas dificuldades, porque pra gente tentar ver essa beleza e ao mesmo tempo não tem linha de chegada. Tipo, sempre que você chega numa linha de chegada, você já está buscando outro degrau. Vamos dobrar a meta. Exatamente. Então, é isso. Aproveitar o caminho por mais da dificuldade. E aí tem os meus personagens, que eles também são esses personagens que vêm desse mundo mágico. Então, todas as minhas obras, assim, eu tento colocar um pouco de significado, um pouco de conceito e tentar despertar isso nas pessoas também. Deixar um pouco misterioso para as pessoas poderem viajar no meu trabalho. Eu acho isso também muito importante. A arte ter um pouco de mistério, fazer com que as pessoas reflitam, né? Até um pouco um místico no trabalho, as pessoas realmente colocarem a sua cabeça para funcionar e tocar. Eu acho que a arte, o mais importante da arte, independente se é bonito ou feio, é gerar sentimentos, tocar as pessoas e fazer com que elas se voltem, né, para alguma coisa. E no meu caso, eu tento passar essa mensagem de esperança, alegria, buscar os seus sonhos e realizar. E nos passou, né? Eu acho que eu me vi muito nessa escada, porque a vida é isso mesmo, né? Esse nosso projeto, tem dias que a gente está super empolgada, tem dias que a gente está super preocupada e tem dias que a gente está super angustiada, mas é sempre essa ideia de que a gente não pode descer, a gente precisa subir, né? E que eu acho que o que resume tudo, o que a gente está fazendo hoje, são sonhos, né? A gente começa, às vezes, sem nem imaginar, sonhando coisas e que quando você vê, você está construindo, você está conquistando. E eu tô muito orgulhosa de ver a nossa cereja. Agora, toda vez que eu vou procurar uma cereja em alguma obra eu acho que tem que ter, né? Algumas homenagens ali. E aí eu vou sentir que a gente também tá nessa vida. Isso é muito importante, a Tuti, né? Porque é isso, a gente queria trazer Brasília de verdade para nossa empresa. E ter você é muito, muito bacana. Você teria um momento que você entende hoje que você foi reconhecido, que as pessoas conseguem identificar, você consegue perceber em que momento isso aconteceu para você na sua obra? Ou não, isso foi sendo natural? Isso eu acho que faz parte da minha caminhada, que veio acontecendo naturalmente. É claro que teve alguns trabalhos, alguns episódios assim, que você entende assim, pô, que legal, foi mais uma mudança ali, um trampolim, né? Eu digo que tem alguns trabalhos, algumas situações que fazem pular alguns degraus da escada, né? Que são muito importantes, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, sabe? Viver de arte. Eu acho que não só de arte, de qualquer coisa, né? Nada é do dia pra noite. Quando é do dia pra noite, é sorte, e eu não vou contar com sorte. Eu tenho que fazer a minha sorte, né? Então eu acredito muito nisso, no trabalho de formiguinha mesmo, todo dia, você plantando uma coisinha, carregando alguma coisa.
E aí, naturalmente, algumas coisas vão aparecendo como reflexo desse trabalho duro, né? As pessoas começarem a conhecer meu trabalho, começar a receber mensagem que elas são tocadas pelo meu trabalho, aí você vai começando a entender, nossa, que legal, tá funcionando. Essa mensagem realmente as pessoas estão interpretando, está tocando pessoas, aí você vai vendo o que vai funcionando, o que não vai funcionando. Mas eu acho que foi naturalmente, assim, esse diálogo de saber que o trabalho estava dando certo. Sim. E é claro, todo dia eu acordo, tipo, tem que construir algo, tem que subir um degrauzinho, tem que fazer valer a pena, né? Sim. Porque, claro, todos nós temos dias ruins, mas temos que fazer valer a pena, porque senão... Tipo, você não pode deixar a engrenagem parar, porque senão tudo para. Perde o sentido, né? Então, acho que é natural, assim. E uma coisa que a gente está notando, assim, nesse nosso novo caminhar, é o tanto que funciona como um imã. Parece que as pessoas vão se aproximando. A gente tem notado muito isso. E eu acho que isso é como se fosse, assim, o caminho se faz caminhando. Uhum. Né? Assim, a gente está começando uma nova empresa e... eu não consigo ver lá na frente como que vai ser. Eu consigo entender o que eu quero e eu vou me movendo para aquilo ali e pessoas vão se agregando e as coisas vão acontecendo. E, por exemplo, quando você pinta uma tela, você sabe exatamente o que você quer no final? Exatamente não. Assim, eu acho legal essas mudanças que vão ocorrendo. Muitas vezes eu faço algum rascunho ou outro, tem projetos que precisa, mas... sempre muda um pouco. E tem uns que mudam bastante, tem uns que eu não tenho rascunho. Eu sei ali, eu tenho já um caminho, eu construí alguns elementos, eu construí uma identidade ali que eu sei o caminho que eu vou trilhar, que vai dar certo, que eu posso fazer isso. Depende muito do sentimento que eu quero passar, Sim. da mensagem que eu quero passar, e eu vou traduzir essa mensagem ou isso que está dentro de mim através dos meus desenhos, das minhas cores. Mas o próprio desenvolver do quadro ou do mural, ele vai se formando muito ali na hora com o meu estado, com as minhas experiências. Então, isso é legal. Assim, eu sei qual caminho ir, mas eu não sei o que vai ter no caminho. Isso. Eu acho muito legal isso na arte. Eu acho que o bacana é que a gente vai levar o Toys para dentro da casa das pessoas. Sim. Essa era a ideia. Então, a gente vai ter alguns bares móveis e eles vão ter pinturas diferentes, né? A gente tinha a opção de criar uma imagem e adesivar todos os bares, mas a gente entendeu que não, que cada experiência podia ser diferente, né? Que uma vez você vai receber um bar, depois você pode estar esperando um outro e chegar um outro diferente, mas sempre uma obra que vai encantar, que a gente vai poder mostrar também um pouco da nossa cidade com os nossos bares, né, da sua obra, de alguns desenhos que você faz, como a catedral, aí no nosso próprio bar tem algum, eu acho que o JK ali que você desenhou, né? JK, os IPs. Os nossos IPs maravilhosos. Enfim, ele é um fenômeno. Tem as imagens que você desenha, então é isso, assim, é isso que a gente quer levar, né? A gente quer levar experiências diferentes. Eu acho que hoje as pessoas, elas não compram só drinks, né? Só beber. Acho que as pessoas buscam algo que traga o novo, né? Fora a bebida. Um drink bom, ele é obrigação. Eu preciso entregar um drink palatável, equilibrado, gostoso, mas a pessoa quer além. Ela quer uma experiência, ela quer que os nossos bartenders atendam do jeito que eles atendem, eles são felizes, eles são alegres. Eu falo que eles podem até dançar dentro do bar, mas atender de cara fechada não dá. Porque não é isso que as pessoas querem, né? Então é isso, assim. E partindo dessa obra, eu não sei se dá para ver a obra ali atrás do Toys. Essa obra tem muito a ver com uma novidade que tem na nossa empresa. Eu vou até pedir o Roman, que está aqui, para fazer aquele drink, que é um drink novo que a gente tem, que tem um nome novo, né? E é o drink que a gente intitulou de Toys. Então, ele está fazendo, daqui a pouco ele vai trazer aqui pra gente. E eu acho que você deve ter se inspirado nesse drink, né? Para fazer. Com certeza, assim, foi muito legal pintar o bar depois de conhecer a proposta de vocês, todo o brand, e experimentar vários drinks, né? Sim. Porque isso serviu muito de inspiração.
eu acho muito legal isso, a própria vida, né? Esses episódios que vão acontecendo para os trabalhos, para os quadros, elas servem de inspiração. Como eu falei, eu achava lindo viajar de carro e ver a paisagem na estrada, o cachorro na estrada, a casinha, e por que não, quando eu vou fazer uma arte para a marca de vocês, beber os drinks, entender como eu vou levar esses drinks para minha arte, não necessariamente desenhar um drink, mas por que não usar cores, texturas, né? Traduzir esses sabores, essas essências na minha arte. Então esse é o desafio legal que eu tive, eu gostei muito, por isso que na arte eu tentei usar uma explosão de cores, cores quentes, cores fortes, cores frias, porque era um pouco do que eu vi e senti ao tomar os drinks. E aí muito pôr do sol, laranja, o cítrico, aí vinha o rosa choque que parecia uma cereja, então é um pouco disso, é uma psicodelia que surgiu dos drinks. E a minha arte é um pouco esse, né? Um convite a você entrar no mundo dos sonhos bebendo o drink de vocês. Então, por isso, tem esse céu que, ao mesmo tempo, nos lembra Brasília, que é aqui a nossa casa. Mas esse céu mágico, laranja, com arco-íris e uma chuva rosa. Os ipês, que eu encaro muito como se fossem árvores mágicas. Você vê um ipê amarelo no cerrado, é tipo, caraca, isso parece que não é de verdade. Então, parece um quadro mesmo. Então eu trouxe um pouco dessa psicodelia, desse mundo dos sonhos, para tentar traduzir as texturas, os sabores, os aromas, a sensação de beber os drinks. Sim. E aí as pessoas vão poder levar isso para casa, né? Sim. E a ideia é criar várias sensações, né? A gente estava pensando assim, de trazer experiências diferentes e, enfim, levar sua arte com a gente. Sim, com cores, né, com formas diferentes. E assim, é algo que a gente pensa que esse ano tem muito a ver com a Copa do Mundo, né? As pessoas vão querer receber em casa, vão querer fazer... Reunir os amigos, Reunir os amigos, né? Um fim de tarde ali, assistindo futebol. Pode trazer, Romão, pra ele. Viver momentos mágicos, né? Viver momentos mágicos. Obrigado. Olha só. Só Coisa linda. E esse drink, gente, o nome dele é Toys. Toys. E eu adorei, porque são cores que eu uso bastante, né? O amarelo, que eu me baseio muito no pôr do sol do Cerrado, de Brasília. Quando tá um pôr do sol da seca, eu acho que vai desde o amarelo ao rosa. Então tem tudo a ver com esse drink. É isso. Que a gente te leve também nos drinks, não só nas obras, né? Nossa, é muito gostoso. Vão pedir, me dá um Toys. Né? A gente vai dar. Nossa, muito legal, fico muito feliz. Que bom. E que ele acompanhe você também em bons momentos, que você também chame a gente para celebrar nos seus, né? Com certeza. Momentos especiais, que a gente faz questão de estar com vocês. Obrigada. Com certeza. Muito obrigado. Bárbara, por ter comprado a nossa ideia, por ter se envolvido no nosso projeto. É um prazer. Obrigadão, gente, por confiar no meu trabalho. Foi um prazer muito grande. Obrigada. Obrigado, gente. É Toys, não? E é Toys.